Alerta! Ponto de Cultura La Integração e Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. Apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. Boa noite a todos. Eu sou Rafael Freitas, começando mais uma História em Pauta da América Latina para todo mundo. Hoje, dia 1º de junho de 2016, e hoje vai ser um programa histórico. O maior especialista da América Central de Pelotas. Estamos começando, então, um oi a todos. E, Fábio, dê seu oi a nossos web ouvintes. Oi. Muito obrigado. Então, Alex, pode chamar de Alex? Claro. Teu nome é Alexander, mas vou me permitir chamar de Alex, então. Por favor, muito obrigado. Permita-se. Então, se apresente nossos ouvintes, para quem nunca ouviu falar, mas com certeza muitas pessoas que ligadas a nós já ouviu falar no Istmo, e tem uma parceria muito bonita aí com o nosso grupo de estudo. Então, comente aí, se apresente nossos ouvintes. Tá bem, muito obrigado. Bom, boa noite, boa tarde a todos os ouvintes ou acompanhantes aqui do programa História em Pauta, do grupo de estudos Cipriano Barata. É uma satisfação não apenas retórica, mesmo real. Às vezes a gente fala isso, né, em programas, rádio, entrevistas, assim, retoricamente, mas... Tu que é formado em letras ainda? Gosta da retórica, né? De poder ter essa participação com uma atividade do grupo de estudos Americanista Cipriano Barata, com o qual a gente tem trocado, né, algumas figurinhas já há algum tempo, mais de um ano, talvez. Mais de ano. Nesse espaço, né, nessa interface de estudos latino-americanos, fazendo as conexões através da tecnologia, né, das redes sociais que nos permitem hoje, e coincidentemente poder estar hoje presencialmente participando aí desse programa que a gente já acompanhou pela web em algumas ocasiões. É realmente um grande prazer. Sou o maior especialista em América Central de Pelotas, como disse o Rafael. Acho que nesse caso é provável que seja verdade até. Enfim, isso porque eu sou da cidade de Pelotas originalmente. Eu sou pesquisador de temas centro-americanos, estou terminando um doutorado em ciência política na Universidade Federal de Pernambuco. Apesar de fazer essa referência a Pelotas, eu moro fora de Pelotas há muitos anos, desde mais de 10 anos. Não apenas em Pernambuco, né, mas fiz o doutorado lá. E a gente tem trabalhado com essas temáticas centro-americanas, não apenas na ciência política, mas em várias disciplinas das ciências humanas em geral, num projeto que a gente desenvolveu no doutorado, que se chama o Istmo, né, que o Rafael aqui fez referência, e é esse ponto de conexão entre o Cipriano Barata e nós, que é uma plataforma, uma rede e plataforma, como a gente chama, de estudos e pesquisas sociopolíticas e culturais da América Central, que nós desenvolvemos no contexto desse doutorado, lá da UFPR, de Pernambuco, em Recife, que fez uma associação com o Instituto de Estudos da América Latina da mesma universidade, que foi criado no ano passado. Um pequeno parênteses, assim, que a gente dá um destaque, porque não existem no âmbito acadêmico muitas instituições, né, específicas do âmbito universitário de estudos da América Latina. No Nordeste, essa Instituto da UFPE provavelmente é a única que a gente tem conhecimento. Então, assim, do ponto de vista de conexões gerais, temas latino-americanos, na pesquisa acadêmica é um espaço interessante, mas o Istmo não nasceu para ser um espaço unicamente de investigação acadêmica, embora tenha essa relação de origem, é claro, né? A gente aproveitou os espaços universitários para desenvolver uns projetos mais consistentes que deem a visibilidade à região centro-americana, por todo um histórico de invisibilidade, né, de secundarização no debate sociopolítico da região, talvez particularmente no Brasil, né, no contexto latino-americano, por uma questão de idioma, inclusive, além de outros fatores,
Então a gente, enfim, só tentar destacar aí com mais, senão eu fico falando aqui todo o tempo sem intervalo, né? Sem o protagonismo é teu hoje. De dar esse contexto aí do que é o Istmo, porque a gente é muito apaixonado realmente por esse projeto, que foi lançado em 2014 oficialmente, mas a gente vem construindo ele desde 2013, ou seja, recente, né? Mas contemporâneo do nosso grupo de estudos, então. É verdade, ele estava falando aqui antes de começar o programa, né, dos períodos, das datas aí de criação dos projetos, e a gente está bem nessa linha de tempo aí, e que é isso, eu estava destacando só para concluir o pensamento do que, apesar dessa origem acadêmica, a gente se esforça muito para não fazer um debate academicista apenas, né, busca conexões com movimentos sociais, com agentes formuladores de política pública, com pesquisadores acadêmicos mais comprometidos com um papel mais de transformações sociais, né, discussões emancipatórias, dando uma contextualização geral nessas várias linhas, essas várias disciplinas que conformam as ciências humanas, para proporcionar informação sobre a América Central, especialmente no Brasil. Vou aproveitar, já que eu estou falando tanto sobre o Istmo aqui nessa primeira... deixar aqui, ó, já registrando nas câmeras, um marca-página do nosso projeto. Aqui com os companheiros. Sobre obrigado pelo presente. Por a nossa principal expressão hoje, em termos de acesso geral, né, sobre temas centro-americanos, é esse website, o istmo.com, onde a gente tem uma alimentação de textos analíticos curtos. Hoje ele está focado nisso, mas a gente está, mais adiante eu comento, avançando no projeto, aí, criando outras formas de conteúdo, mas fazem análises conjunturais curtas em várias disciplinas sobre temas da América Central, em português, né? Nós criamos uma rede de ativistas e pesquisadores, sobretudo, que falam sobre variados temas, sempre centro-americanos, desde contexto LGBT em El Salvador, o café na Costa Rica, o problema das maras na Guatemala, migrações entre centro-americanos até os Estados Unidos, enfim, uma pluralidade mesmo de temas do ambiente sociopolítico centro-americano, de vários pesquisadores da América Latina, diferentes universidades da região, né, latino-americana, e traduzimos ao português. Então, publicamos os textos em português, em espanhol, com algumas precariedades assim na organização ainda desses textos, dessa dimensão do site, coisa que a gente está organizando, melhorando para este ano, inclusive, e dando, assim, então, essa contribuição, né, a um espaço de debate sobre uma região tão fragmentada e tão distante, muitas vezes, do imaginário político brasileiro, e sul-americano, em geral, mas brasileiro em particular, que a gente espera estar gerando uma contribuição, e eu acho que esse programa, a nossa conexão aqui, inclusive, já ilustra um pouco como tem se fomentado, como tem valido a pena dar mais energia, mais espaço para esse tipo de debate no Brasil, né, em particular. Mas vem cá, Alex, me surgiu uma dúvida agora. Como é que vocês fazem para não serem academicistas? Depende do que a gente chama de academicista, né? O que tu chama de academicista? Tu falou na tua fala que vocês têm origem acadêmica, mas lutam contra a forma academicista de ação. Sim, o academicismo no sentido de estar apegado a uma dimensão do papel social da universidade que circule apenas entre os seus espaços intra-universitários, né? Então, quando a gente surgiu com o projeto do website, por exemplo, alguns questionamentos se preocupavam com isso, até crítica, né? Mas nós vamos fazer uma plataforma de distribuição de artigos, né, acadêmicos, dos pesquisadores envolvidos. As próprias pessoas que participam da rede, a gente teve que ir costurando uma mentalidade de servir como um espaço de fomento ao pensamento crítico sobre as disciplinas acadêmicas,
né, tanto da sua constituição enquanto disciplina, como da sua influência na sociedade em geral, porque os acadêmicos em si, ou seja, as pessoas envolvidas com o mundo universitário, muitas vezes, também acabam deslizando nesse vício, né, de fazer o que é uma rede, por exemplo, né? Havia essa pergunta, uma rede como? Nós vamos fazer isso? Distribuir os artigos entre nós, né? Criar. Então, a gente vem trabalhando ainda, uma concepção de rede que vá além desse um simples espaço de troca de artigos acadêmicos, né? De ter ali, não é uma academia.edu, né? Não é o Google Academics, é uma forma de pessoas envolvidas com a produção de conhecimento no espaço universitário se envolverem e possibilitarem pensamento crítico sobre suas próprias ferramentas, suas próprias ações, e, como eu disse, tentando fazer essa conexão entre incidência em formuladores de política pública e movimentos sociais, ativistas no espaço centro-americano, uma coisa que a gente está tentando dar mais gás a partir desse ano, porque a gente teve que fazer justamente isso, essa tua pergunta aí, né? Tentar quebrar um pouco esse paradigma da rede nesse quadradinho acadêmico, né? Ser simplesmente uma troca e ter, de artigos e ter mais processos de aprendizagem e incidência mesmo no espaço social. E é um desafio, né? Constante, que eu acho que quando tu vem com um projeto que nasce do espaço universitário, muitas vezes tu está sujeito a este enquadramento, né, esta categorização do teu trabalho, por ter, no geral, essa noção de que o acadêmico pode ficar muito distante da sociedade, né? Então, a gente vai, pouco a pouco, tentando aplanar esse terreno, de dar mais intercâmbio concreto para as coisas. Eu até fiz essa pergunta pensando numa resposta, esperando essa resposta de ti, mas não veio essa resposta. Talvez a forma, o formato dos textos de vocês no site, o Istmo, forma de análises, textos que não são muito longos, talvez seja uma forma de não ser academicista. Eu acho que sim, mas também a gente não quer ser apenas cronistas de veículo de comunicação, digamos, né? Tem essa crítica dos dois lados. Eu acho que é importante ter análises curtas, conjunturais, como é o foco do site hoje, mas a rede, a plataforma, não é para ser só isso. Acho que pode ter artigos de profundidade também, no sentido acadêmico tradicional, mas principalmente permitir com que os membros dessa rede e as pessoas que acompanham o trabalho dessa rede se envolvam em questões reais, criem projetos diferenciados que permitam que um debate ocorra. Isso que vocês têm aqui, por exemplo, esse programa de rádio do Grupo de Estudos Cipriano Barata, eu acho uma ótima iniciativa, uma dessas possibilidades de quebrar o academicismo das coisas, né, que às vezes a gente desliza, apesar de criticar, e que nós estamos, de certa forma, tendo um espaço para fazer também hoje nessa rearticulação do processo do Istmo. Já fazendo esse comentário, nós estamos participando de um edital de construção de um grupo de trabalho da Claxo, sabe, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que é uma organização muito prestigiosa, não pela caretice da noção acadêmica, mas justamente por ter esse fomento ao pensamento crítico, essa organização da universidade para além de seus muros, e que de 3 em 3 anos lança editais, né, de grupos de pesquisa para se converter em grupos de trabalho por um triênio, e é um processo que nós estamos envolvidos desde dezembro do ano passado, com muita energia, envolvendo vários pesquisadores que participam já da rede Istmo e outros que estão se integrando em função do edital esse da Claxo, e onde uma das atividades para esse processo, para o plano de trabalho, que é trienal, é um programa de rádio, uma rádio da Nicarágua, inclusive, com os companheiros lá da Universidade Centro-Americana da Nicarágua, nós vamos também ter isso, né? Então, seja um processo semelhante, não tão frequente como o de vocês, que é semanal, eu acho. Olha, a semana está tendo 2 programas. Vai ter 2 programas especiais. Né? Mas vamos ser uma frequência bem menor, mas é uma das atividades
desse processo de quebrar, né? Não, faz o congresso, faz o... Outra quebra de vocês, se a gente for olhar o site O Istmo, a gente vai ver os parceiros, nós vamos ver vários parceiros de vocês ligados a instituições de ensino superior. Uhum. Aí você vê o grupo de estudo americanista Cipriano Barata sem vínculo nenhum. Então você tem esse diálogo com movimentações, organizações como nós, fora da universidade. E justamente no contexto... Não, obrigado. No contexto da Claxo, esse processo aí do edital da Claxo, a gente está aumentando isso também. Porque isso não é um norte, né? Até um grande debate que nós tivemos no ano passado, da definição da natureza do projeto e como avançar, como consolidar institucionalmente, era isso. Certo, vocês são um grupo de pesquisa da Federal de Pernambuco, vocês são um grupo de pesquisa da Universidade da Costa Rica, onde a gente tem uma relação. Não, nós somos uma rede de pesquisadores, de pensadores, de ativistas internacional que nasceu num espaço universitário específico, mas não tem nenhum vínculo, né? Foi até meio polêmico, porque às vezes as pessoas, como o nosso site, inclusive, aparece na portada, na capa, o nome do Instituto da América Latina da Federal de Pernambuco, as pessoas acham que nós somos um projeto da UFPE e que nós temos acesso a recursos da universidade, enfim, né, a estrutura universitária, e nós não temos. Nós nascemos naquele espaço, mas não temos nenhum recurso, é um trabalho independente mesmo, que tem essa oportunidade de consolidação institucional através da Claxo agora, mas a rede se organiza pelo empenho dos pesquisadores. É verdade que muitos dos pesquisadores estão em posições consolidadas nas suas universidades, pelos vários países da região, mas isso não é um critério de participar do Istmo e nem é o que define a natureza do projeto, né? Então, mas não seria um academicismo tu ser obrigado a ser vinculado a uma faculdade também? Não, mas não é uma obrigação. Sim, nesse sentido que é uma quebra deles, né? Exato. Sim, mas não seria uma característica do academicismo isso? Ser sempre vinculado a uma universidade para... Acho que pode ser. Acho que às vezes se tu tens essa política definida de fazer só relação com o espaço universitário e circular internamente, acho que sim. É o academicismo. Mas nós tentamos romper isso, né? Sim. Mas, enfim, isso não é nem o central da coisa, né? Tu destacou esse ponto aí da minha fala no começo, mas não é apenas que o debate central não é se nós somos academicistas ou não, né? É como nós tentamos levar a discussão sobre a América Central para os espaços intramuros da Universidade Latino-Americana, Sul-Americana, mais em concreto, e para os espaços extramuros também, né? Porque mesmo no espaço, isso que é uma das paradoxos da coisa, mesmo no espaço intramuros da universidade, está presente a ausência, né? Está essa invisibilização do debate centro-americano em suas várias disciplinas, né? Então, isso que eu acho que é digamos, o nosso sentido de missão de debater a América Latina num recorte específico que costuma ser, em todas as esferas, acadêmicas ou não, ignorado, né? Especialmente no Brasil, né? Nossa noção do que é a região centro-americana, da sua história, seus problemas diferentes ou semelhantes, modelos de desenvolvimento, crítica social, enfim, é muito precário, quase zero, né, no Brasil. É uma coisa muito particular, né? É uma presença ausente. É uma presença ausente constitutiva. Mas, Alex, tu falou em maras. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que é maras? O que significa isso? Se puder explicar para alguém que nunca ouviu falar nisso. Certo. Eu fiquei sabendo através do grupo de vocês. Nós temos, quando eu falo nós, eu estou destacando a rede toda, né, o projeto, que felizmente está andando bem, etc. Mas destaco especialmente a companheira da coordenação do Istmo, que é a Juliana Vitorino, também conhece, que é minha colega lá no Federal de Pernambuco. Está na escuta, para mandar um abraço. Está na escuta, então aí, Juliana, um abraço. E que, inclusive, me lembro de destacar o nome dela agora, não só pelo reconhecimento, né, dessa nossa empreitada nesse projeto,
mas também porque em um dos artigos que nós escrevemos aí sobre a América Central, a gente dá um destaque nessa questão das maras, porque é inevitável, né, falar de América Central e não falar das maras. Nesse artigo em particular, que me veio à memória agora, nós destacamos 4 grandes traços do contexto centro-americano hoje, e um deles em particular, e que talvez seja um dos que mais ganha notoriedade, inclusive na imprensa de forma geral, ainda que meio aleatória, é esse problema, essa questão, que também é um problema, das maras, que são... Só um parênteses, é peculiar a América Central, esse fenômeno? Sim, embora hoje elas tenham organizações em países fora da região centro-americana, mas ela é um fenômeno de origem e extremamente vinculado ao espaço centro-americano, porque tem a ver com o processo sociopolítico dos países dessa região, muito singularmente mesmo, que são, digamos, é meio grosseiro dizer assim, mas são gangues, né? A tradução da palavra maras, que é uma palavra do espanhol centro-americano, seriam as gangues. A gente poderia relacionar com os bondes? Não. Porque eles hoje em dia, são enormes, principalmente 2 organizações de atividade criminal e envolvimento no narcotráfico, que assolam mesmo, que tem uma influência enorme no processo de segurança cidadã e nacional, até dos países da região centro-americana, que são organizações transnacionais. Elas têm um trânsito não apenas em fronteiras específicas de alguns países, mas elas transitam entre eles nas instituições de governo, inclusive, muitas vezes, que nasceram, hoje nós estamos falando, mencionei, são 2 grandes grupos, a MS-13, Mara Salvatrucha 13, e a 18, que são rivais, né, que têm uma verdadeira guerra entre elas, que influencia a dinâmica social cotidiana dos países centro-americanos muito forte, em especial El Salvador e Guatemala, também Honduras, ou seja, isso que a gente chama o Triângulo Norte da América Central, são os mais afetados. A Nicarágua não, e a Costa Rica tampouco. A Nicarágua, inclusive, se coloca como, é apresentada como um país que faz uma certa barreira de crescimento por diferentes questões internas dos governos sandinistas, evitou essa presença das maras nas instituições nacionais da Nicarágua e, portanto, também não chegou na Costa Rica, que é um país de posição diferenciada no contexto centro-americano, enfim. Mas, só para concluir isso aí das maras, é um dos grandes traços característicos do processo sociopolítico contemporâneo da América Central. Elas surgiram mais ou menos pelos anos 80, começaram a surgir, muito imbricado com o processo de guerras civis da América Central, que estalaram fortemente nos anos 70, 80 e 90, digamos, essas 3 décadas, que tem a ver com as deportações de centro-americanos aos seus países de origem, que estavam nos Estados Unidos, pequenas organizações de gangue mesmo, típicas de bairros dos Estados Unidos, aquela coisa ali, Los Angeles, que a gente vê em filme, né, os Chicanos, o grupo dos negros, o grupo dos latinos e tal, foram desenvolvendo, crescendo, né, um problema de segurança estadunidense, de vários imigrantes latinos que haviam ido para lá, né, numa onda migratória naquele período, e que começaram a ser deportados para os seus países, e que muitos, ao chegar, inclusive, nos períodos finais das guerras, onde, né, logo dos acordos de paz, ou quando se estabeleciam os acordos de paz, nos anos 90, se infiltraram no tecido social e constituíram um crescimento apostando na organização criminal de maneira muito incidente mesmo, às vezes cometendo grandes barbaridades. Teve esse começo como um movimento
quase um movimento de contracultura, a gente poderia falar, né? Não era o objetivo criar uma organização criminal, especificamente, mas sim fazer uma crítica a esse processo de exclusão, né? De deportados, de pessoas de precariedade social que não tinham inserção nas economias centro-americanas já vulneráveis, e que foram criando códigos próprios de organização, substituindo a fragmentação do tecido social familiar que as guerras provocaram, né, de pessoas que migraram e os pais perderam, a criança ficou lá, né, o jovem de 15 anos ficou lá porque a mãe teve que migrar ilegal para os Estados Unidos, o cara encontrava um certo conforto na relação com aquele pequeno núcleo do seu bairro que formava ali, né, pequenas ações, pequenos assaltos. Então se gerou todo um código estético sobre isso, eles se tatuam inteiramente, né, com as marcas próprias da sua mara, né, da sua pandilla, como se diz em espanhol, ou com 13, ou com 18, eles têm um código gestual, um repertório gestual próprio, com as mãos, símbolos com as mãos, assim, que eu não conheço, mas que é muito... uma espécie de Libras. A Libras é uma língua, né? É uma identificação. É um dialeto. Sim, é um vocabulário. Um gesto. São as duas coisas, né? Tem gestos que simbolizam frases, simbolizam palavras, que são códigos para alertar alguma coisa. E que dominam bairros inteiros de cidades, ou às vezes até cidades, né? Em El Salvador tem uma cidade ali da região metropolitana chamada Soyapango, que é muito conhecida pela influência das maras. Enfim, né, mas tem alguma coisa a ver com guerrilhas de esquerda, do surgimento dessas maras? Só melhorando um pouco. Tu citou os maras como um movimento, um fenômeno sociopolítico. O que há de político neles? Puxa, o político está tanto na questão da origem, nessa origem, digamos, de contracultura, como eu mencionei, mais do que uma intenção criminal, etc., mas também pelo peso que hoje tem como espaço centro-americano, nas definições de políticas públicas, no pavor mesmo que a sociedade em geral tem das maras. Elas conquistaram, tiveram um terreno muito fértil para florescer na miséria, nos espaços de exclusão das cidades centro-americanas, mas outros setores da sociedade realmente tem um horror, não apenas de medo, mas às vezes até de raiva, pela situação de terror né, que as maras colocam. Existem regiões com toques de recolher, existem regiões que o transporte público não entra, existem cobranças, né, típicas dessa de pedágio e ações tipo máfia, né, de cobrar pequenos estabelecimentos comerciais uma taxa para que continuem funcionando. E além do envolvimento no narcotráfico, que é uma coisa mais recente, assim, talvez dos anos 2000 para cá, que gerou estruturas muito poderosas e que influenciam a política de maneira geral. Um exemplo disso, do política, que tu perguntas, é um processo muito polêmico que teve em El Salvador recentemente, uma famosa e não consensuada entre os atores políticos, trégua. Né? Existem, a partir de 2012, houve um acordo não assumido pelo governo salvadorenho, quando era o presidente Maurício Funes, que foi o primeiro presidente da FMLN, de El Salvador, da Frente de Guerrilha, que se converteu em partido político nos acordos de paz, e que elegeu o seu primeiro presidente em 2009, de fazer uma trégua que diminuiu os homicídios altamente. América Central, especialmente o Triângulo Norte centro-americano, uma região das mais violentas do mundo em termos de homicídio, né? Um percentual, se calcula sempre por 100 mil, um percentual de homicídios em cima de 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. De El Salvador é um número sempre altíssimo, assim como Honduras e Guatemala. E as maras realmente têm muita implicação nisso, porque elas se matam entre si e matam cidadãos em geral, né, nas suas atividades criminais. Não há uma regra para os alvos das ações das maras? Não, sim e não. Existem um terror de população, às vezes existem represálias das ações, como existem alguns paralelos, depois que as maras atingiram o status mais de organização criminal, até com as famosas organizações brasileiras, né? PCC, Comando Vermelho e tal, né?
e às vezes tem ações organizadas para demonstrar retaliação, alguma ação policial, porque os governos sempre trataram isso como um caso de polícia, prioritariamente, né? Teve os famosos planos mão dura e plano super mão dura, que os governos salvadorenhos implementaram, buscando reprimir totalmente, dissolver as organizações, e, na verdade, isso aumentou, inclusive, o número de membros das maras. Então, teve uma vez um episódio que ficou muito conhecido, e foi destaque em imprensa internacional, que eles queimaram um ônibus, uma das maras, não me lembro qual delas, queimou um ônibus, transporte público normal, lá em São Salvador, na capital, com a população, os usuários dentro. Foram 14 pessoas queimadas lá, os caras trancaram as portas, botaram fogo. Isso gerou... É o tipo de ação que gerou uma comoção, mas também uma indignação, né, com isso. A população é um terreno muito complicado mesmo de se falar, às vezes, porque a população muitas vezes quer que se extingue, se extermine as maras, mesmo que violentamente, né? Porque as maras têm ações muito violentas também. Alerta, foi a 18 que queimou o ônibus. A Juliana está te dizendo? Tá bem, muito obrigado, Juliana. Mas voltando, interatividade. Voltando à questão... A Juliana trabalhou, se pesquisou bastante maras, muito mais que eu. Então ela conhece... Ela está convidada a fazer um artigo para o nosso... Não, mas ela vai ser a nossa convidada no Fala em Pauta, ela vai estar no Rio Grande do Sul aí, nesse ano ainda. Vai ser uma convidada. Acompanhar. Quero que tu nos diga quais são os países da América Central. É fácil responder isso? O meu suspiro aqui para responder é justamente porque não é tão fácil, né? Porque se nós formos pensar em termos de definição de região no geral, né, em um contexto, conceituações sociopolíticas, talvez nunca seja fácil definir uma região. Mas a própria América Latina, como a gente conversava ali antes, confuso, né? Às vezes parece, sim, América Latina, mas o que está dentro mesmo da América Latina, por que porque não é uma coisa, é difícil, né? Mas eu quero fazer uma provocação. Será que o nome da rede de você, da plataforma de web, o Istmo, não carrega em si uma definição da América Central? Sim. Carrega uma definição da noção istmica mesmo da América Central. Porque isso que é o ponto da dificuldade, entre outros. Dependendo de quem está falando, por exemplo, quando nós falamos em governos, política externa de governos, pensando Centro-América, a América Central pode fazer referência a toda a grande bacia do Caribe, né? Que é a região istmica, ou seja, daquilo que está acima da Colômbia e abaixo do México, que seria uma definição geográfica de América Central, esses que são 7 pequenos países, pequenos em comparação com o Brasil, né? Que países são esses? Pegando de cima para baixo, vai ter Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica e Panamá, né? Então, esse seria um recorte geográfico que define a região istmica. Sendo que o Panamá já foi do Sul, né? Não, o Panamá já foi da Colômbia. A Colômbia não é América do Sul? Exatamente, porque existe... Então, nós podemos pegar fatores históricos para pensar a região, podemos nos remeter a um recorte da Capitania General de Guatemala, né, o vice-reino da Espanha, que fazia referência ao conjunto dos países do centro da América, né, no período colonial, que fazia um recorte territorial do que hoje são 5 estados da América Central, que exclui Belize e Panamá, precisamente porque a conformação dos estados nacionais centro-americanos, como na história em geral da conformação dos estados-nação, mas na América Central foi muito confuso, talvez assim tenha uma especialidade de confusão a partir da sua independência da Espanha, enquanto vice-reino da Guatemala, né, enquanto essa capitania general da Guatemala, em 1821, gerando essa confusão que nós temos hoje. O território que pertence ao que nós chamamos Panamá hoje
é um território originalmente integrado ao espaço colombiano, né? Da mesma forma que o que é o Estado-nação de Belize era um território incorporado ao que hoje é a Guatemala, e que por uma série de discussões históricas, movimentos imperialistas e coloniais, inclusive das próprias elites internas desses territórios, foram se definindo e se redefinindo. Então, Belize é um enclave cultural muito singular e, às vezes, bastante ignorado no contexto centro-americano, porque tem uma colonização distinta, né, dos outros países. Uma colonização britânica, é um país que fala inglês oficialmente, né? Então, tem uma diferença ali que não se integra tanto. Antigamente chamavam a Belize de Honduras inglesa, uma coisa Honduras assim, britânica. né? Honduras britânica. Então, não se integra tanto ao espaço cultural, embora o espaço cultural centro-americano também seja muito dividido. Não dá para pensar, isso é uma das coisas interessantes de América Central, é pensar essa homogeneidade na sua diversidade. Muitas regiões, por isso que a provocação mesmo é a definição de região no frigir dos ovos, né? Tem gente que não consegue discutir, acha um absurdo se discutir América Central sem discutir todo o Caribe integradamente. Vários países trabalham nas suas relações exteriores, como eu estava dizendo, isso, da grande bacia do Caribe, incluindo todos os países anglófonos, de origem de colonização holandesa, colonização francesa, né, que não se integram a essa especificidade histórica, né, de formação da Centro-América, que é o que a gente chama de Centro-América histórica, na verdade, que hoje são esses 5 países. El Salvador, Nicarágua, Honduras, Guatemala e Costa Rica. Panamá e Belize estariam fora por essas razões que eu acabei de mencionar, mas que mesmo dentro desses 5 países há divisões das percepções do que é a pluralidade cultural. Existe um teórico, um intelectual centro-americano na Costa Rica, Rafael Cuevas Molina, que é professor, na verdade ele é da Guatemala, mas ele é radicado na Costa Rica, dá aula na Nacional da Costa Rica, que tem um livro, Identidade Cultural em Centro-América, que ele faz muito bem essa recomposição histórica, essas origens, e divide a identidade política cultural da América Central em 3 grandes espaços. Um espaço do Triângulo Norte, grosseiramente, um espaço nicaragüense, em função das diferenciais que a Nicarágua estabeleceu do Triângulo Norte por conta da Revolução Sandinista, e um espaço costarriquenho, que tem origem todo um processo colonial, de formação colonial particular, também da Costa Rica. Costa Rica hoje é o país mais desenvolvido da América Central, assim, em termos econômicos e índices sociais em geral, mas no período colonial era o país mais isolado, mais pobre da província da Guatemala, do vice. Ou talvez menos explorada. As distâncias, né? O processo de distância era mais complicado, né? Passado. A Costa Rica não tinha um produto imediato que servisse ao mercado internacional. Aí não conseguiu se configurar. Por exemplo, o Brasil tinha o café, a América Central ali eles falavam da República das Bananas e tal. Costa Rica, nesse primeiro momento, não tinha. Depois começou o café. Aí depois uma elite mais liberal ali começou a fazer algumas reformas. Mas a gente vai citar a Costa Rica logo, logo. Mas antes eu queria que tu falasse sobre as Províncias Unidas. Certo, isso aí tem a ver um pouco com isso que a gente está falando, né, desse processo de configuração das regiões, estados-nação. O movimento, né, as mudanças que ocorreram na região. De como, porque isso é um tema muito difícil, né, a gente pode se perder, às vezes, falando, né, nos atalhos, porque... Estamos conversando aqui apenas. Aqui é um debate aberto. É um debate aberto. Coloque o informal. Porque os espaços de formação do Estado-nação vão se reconfigurando conforme as circunstâncias políticas, né, então... como eu dizia, a América Central, os países que hoje a gente chama de América Central, pós-1821, entraram num processo de disputa entre suas elites muito complicado, né? De setores que queriam fazer uma afirmação de identidade nacional e, portanto, configurar o nascimento do hondurenho, do salvadorenho, né? Demarcar essas posições de diferenciação, e outros que queriam criar um espaço unificado, né,
já havia uma imposição administrativa da colônia, né, da metrópole espanhola, né, sobre a colônia, e que se pensava, bueno, nós nos separamos da Espanha, mas nós podemos ser um território unido administrativamente, gerar uma política própria, e que muitas pessoas defendem ainda hoje. É um debate muito complexo também entre unionismo e integracionismo centro-americano, que fala que existe uma diferença justamente pelas referências ao seu passado colonial. Então, existiu, no período pós-independência da Espanha, 10 anos deu uma configuração da República Federal de Centro-América, né, que foi algo que se estabeleceu logo após um breve período de anexação dos territórios centro-americanos ao Império Mexicano, né. O México vinha nesse calor do imperialismo típico, né, imperialismo no sentido histórico, você sabe melhor que eu, né, como fase tardia, fase superior do capitalismo, né, no sentido leninista, e havia esse movimento de imperador do México, Agustín Itarrube. Já estamos adiantando na próxima pergunta, se existiu um imperialismo mexicano, então tu está afirmando que sim. Eu não posso afirmar, porque eu não sou historiador, né? Mas eu sei que existem posições que... Mas a história não é monopólio dos historiadores? Não. É muito perigoso. Eu estou sendo academicista nesse momento e estou sendo receoso na resposta. Porque, sim, existem quem defenda que teve esse imperialismo mexicano sobre a América Central, não apenas no século XIX, mas também no período do século XX, uma dificuldade de relações internacionais entre a América Central e o México no século XX por causa dessa desconfiança justamente desse período do século XIX, né, dessa relação com o Império Mexicano, que na verdade foi uma anexação muito curta, foi menos de um ano desses territórios, e uma resposta dessa controvérsia foi as Províncias Unidas, ou a República Federal da América Central, que tentou, por várias lutas internas elitistas também, muitas vezes, né, das lideranças políticas da região, manter essa unidade, mas se desfragmentou por uma série de razões relacionadas a essas mesmas disputas, né, de interesses econômicos e tal, e começou a se configurar os nacionais mesmo, né, até dentro desses 5 territórios. Inclusive a própria Guatemala teve uma divisão, também existiu um território chamado Los Altos, algo assim, que era uma divisão da Guatemala, né? A Guatemala configurou seu território também ao longo do tempo, mas isso, digamos, é quase às vezes uma obviedade, né? O processo pós-colonial de toda a América Latina, toda a África, né? Passa por isso, reconfigurações de território. Esse território estava aqui dentro, depois é um país independente, e isso na América Central ficou muito marcado, especialmente com Panamá e Belize. E podemos citar Nicarágua, que por um tempo tinha o território, era um reino dos mosquitos, Los Mosquitos, uma coisa assim. O debate, que é um debate muito forte hoje na Nicarágua, na antropologia, setores, a gente tem alguns colegas lá, antropólogos, que trabalham com essas tribos dos mosquitos lá, que eu não tenho muito conhecimento, mas que faz esse resgate, digamos assim. E também essa configuração de território, porque a Inglaterra instalou um rei ali para chamar de seu e manter uma dominação também, né? O território centro-americano sempre foi alvo, vou citar de novo o Cueva Molina, porque ele é um tema que ele trabalhou bastante uma época aí como professor, sempre foi disputa de muitos interesses, muitas potências, né, imperialistas, né? Talvez Estados Unidos, pela facilidade os britânicos, de comunicação entre o Caribe ali, o Pacífico, o Atlântico Pacífico. Exato, isso me leva ali a complementar a pergunta do Rafael, a provocação do Rafael, antes de que o nome do nosso próprio projeto Istmo faz um recorte de região, porque a gente se concentra na região istmica mesmo, a noção centro-americana um pouco aferrada a essa linha da Centro-América histórica, né? E não apenas porque é um preciosismo histórico, mas porque a posição geográfica da América Central teve profunda incidência na sua história, define várias discussões sociopolíticas do seu presente e projeções do seu futuro, né? E além disso, essa região dos 5 estados são bem menos estudados que o Caribe, né?
Exato, existe uma diferenciação. Isso, né? Existem tradições, menor, né? Existem tradições que diferenciam muito notadamente isso, e existem os que, pela dimensão, pelo peso do fator geopolítico, como está dizendo, Fábio, que está muito marcado hoje pela construção e reforma dos canais interoceânicos. Né? O canal da Nicarágua agora, né? Um capital chinês. Exato. Que é todos os assuntos ali se misturam. Chinês, né? Até o contrato em idioma chinês. Se mistura um pouco esses tópicos, né? E vai integrando, porque o Panamá é um resultado, um Estado-nação que, grosseiramente falando, bem grosseiramente falando, mas que é um resultado também da construção do canal do Panamá, né? A disputa pela possibilidade de fazer uma ligação entre os dois oceanos no Istmo, e por isso essa importância de pensar a região na sua condição istmica, que dá nome ao nosso projeto, gerou um próprio Estado-nação, né, que foi Panamá, que foi essa divisão territorial na Colômbia, incentivado com disputas internas promovidas também pelos Estados Unidos, por empresas norte-americanas, que geraram a construção do canal em 1903, né, 1914 que foi inaugurado. E hoje a gente tem isso que vocês estão falando, que tem a ver, de novo, com todo o processo de como configurar a região centro-americana, a importância da dimensão geopolítica gerando reverberações em várias dimensões do espaço social, na aparente materialização e realização do antigo sonho nicaragüense de construir um canal também interoceânico. Quando se pensou, uma das opções primeiras era Nicarágua e não essa região que hoje é o Panamá, né, para fazer um canal, e por uma série de razões também aí da configurações internas, disputas, a empresa que vai financiar, existia uma empresa francesa que disputou isso antes, perdeu espaço pela influência norte-americana, né, que existiu uma força muito grande ali no século XIX ainda do pirata, né, William Walker, foi uma figura muito marcada no imaginário sociopolítico centro-americano nesse período. A figura mítica, né? Fez várias ingerências ali. Mercenário, né? Escravista até. Várias ingerências, principalmente no território nicaragüense. Enfim, essa sonho de ganhar um protagonismo, inclusive mundial, né? Porque o Canal do Panamá é um peso geopolítico do fluxo comercial enorme em termos globais, né? Está sendo efetivado, aparentemente, com muita polêmica, muita resistência popular, inclusive na Nicarágua, pelo capital chinês, né? Então, botaram o projeto para rodar, supostamente já se está construindo, mas os próprios nicaragüenses, às vezes, ninguém sabe, a informação é muito opaca, muito complexa ali no espaço. A Nicarágua hoje tem uma configuração política bem contraditória, né? Porque é um governo sandinista, mas é um sandinismo diferente daquele sandinismo de 79. Nós recebemos uma nicaragüense que afirmou que era neoliberal o governo sandinista. Exato, eu ouvi esse programa. Tem todas. Eu estive na Nicarágua ano passado, eu estava morando na Costa Rica no ano passado para minha pesquisa de doutorado, e visitei todos os países praticamente ali. E muitos nicaragüenses, né, do pensamento crítico e tal, fazem uma crítica pesada mesmo ao governo Ortega hoje, definindo a Nicarágua como uma ditadura de baixa intensidade, né, pela influência que a família Ortega tem em várias esferas da sociedade, na economia, na imprensa, no judiciário. Será que o Ortega seria um Somoza do século XX, XXI? Pois já pensei, uma ironia histórica grande, né? Lutaram para derrubar um ditador, uma dinastia, e criaram uma outra. Eu acho que isso, no espectro político geral, é um sintoma dessas nossas confusões de identidades. Não é só confusão, acho que é um reconhecimento importante, ilustrações importantes de que as identidades políticas não são algo fixo, e não é time de futebol, né? Não é uma filiação, uma camiseta lá que tu vai torcer e tal. Porque o Ortega supostamente se coloca no campo de esquerda, né, um governo de influência do socialismo do século XXI, bolivariano, e uma etc. das influências é o Lula também, o Ortega. Talvez seja aí a influência neoliberal
O governo... Exato, provavelmente é uma das grandes... A gente está vivendo ali, né? A Nicarágua foi um dos primeiros países a criticar duramente o processo do chamado golpe hoje no Brasil, né? Assim como El Salvador também, que criticou bastante, que também tem um governo que a gente chama, né, de afiliado ao campo progressista, né? Enfim, aí a gente já entra num debate mais de espectro geral da política, né? Mas eu acho que a parte, independente das várias opiniões que a gente pode ter nisso, é importante reconhecer a precariedade, a contingência das identidades políticas, né? O sandinismo tão bolivariano pode chegar a ser chamado neoliberal, né? É confusão, né? Então realmente o jogo é mais complexo do que a gente imagina às vezes. Sim, a partir da tua fala, fico uma dúvida que me vem. Qual é entre os 5 estados do Istmo, qual o protagonista economicamente? Seria a Costa Rica? Sim, mas o Istmo são 7 estados mesmo, né? Os 5 esses estados são os que têm uma identidade centro-americana mais forte, ou mais rastreável no passado colonial. Mais consensual, né? Tanto é que existe uma diferença no espanhol, né, nas definições conceituais de região, que a gente não tem em português, né? A gente fala América Central como sinônimo de Centro-América, né? Uma outra forma de escrever América Central, né? Centro-América, né? Em espanhol, Centro-América, dentro desse debate do que é a região, faz referência a esse recorte que eu me referi em específico, a Centro-América histórica, né? Aos 5 estados da antiga província da Guatemala, que tiveram passado colonial comum, né? E essa diferenciação não tem em português. A gente fala em Centro-América, lá em espanhol nós estamos falando dessa definição, mas América Central estaria falando dos 7 países do Istmo. Peço desculpa, contei errado. Não. Se nós falarmos, que existem várias formas. O que eu estou tentando destacar é que realmente, para além da questão Caribe e América Central, internamente você pode fazer esses vários recortes, mesmo no Istmo, né? Mesmo na região ali da faixa de terra entre México e Colômbia. Você pode falar em Triângulo Norte, que é uma classificação que, inclusive, no espaço do Sistema Nações Unidas se utiliza, porque tem essas peculiaridades aí sociais e políticas mais precárias do que a Costa Rica e o Panamá. Você pode falar do CA4, que é uma definição interna ali dentro do contexto SICA, que é o Sistema de Integração Centro-Americano, é uma espécie de acordo Schengen, sabe? Esse acordo que tem na União Europeia de livre trânsito e tal, de pessoas. A América Central tem um acordo semelhante, que é o CA4, que fala um acordo entre o Triângulo Norte, né, El Salvador, Guatemala e Honduras, e Nicarágua. Então, a Nicarágua, nesse recorte, está dentro de uma definição própria. Você pode falar de Mesoamérica, né, que é uma definição criada aí nos anos 60 num ambiente acadêmico para fazer um grande marco de identificação cultural do México até a Colômbia. Ancestral, né? Pré-colonial. Que faz referência à tradição, à ancestralidade pré-colombiana, né? E o Caribe, que é toda essa polêmica, como a gente comentava um pouco antes de começar o programa, né, de como se relaciona, não se relaciona. Você tem dentro do SICA, que é como eu mencionei, o Sistema de Integração Centro-Americano, uma ênfase em relações com a República Dominicana, que não está no Istmo, né? Que está no Caribe, geograficamente falando, né? Do lado do Haiti, ali. Faz fronteira com o Haiti. Mas a República Dominicana também tem uma tradição de colonização parecida com a América Central, fala espanhol, etc. Então, a proximidade cultural e outras relações econômicas a incluíram como um membro oficial do SICA, o Sistema de Integração Centro-Americano. Então, veja que realmente, né, se a gente parar para discutir ao detalhe todos os possíveis fatores históricos, econômicos e culturais que definem uma região, a gente... Talvez o problema seja que a gente tem como modelo de integração o Mercosul, que segue
um direcionamento diferente da integração da América Central, né? Talvez por isso a minha confusão. Eu acho que não é nenhuma questão de confusão, é que eu acho que isso entra numa discussão também de a gente visualizar as diferentes possibilidades de sentidos da palavra integração. Eu acho que nós, no Brasil, nós estamos, digamos, acostumados, quase viciados em pensar a integração no esquema econômico comercial que o Mercosul representa, né? Especialmente, assim, nossa geração, essa idade, nossa, não sei essa idade, mas eu acho que mais ou menos a mesma, que surgiu no, né, de pensar o espaço sul-americano muito marcado pela existência do Mercosul, que na verdade é algo recente, historicamente, né? O Mercosul é de 90. Olha, nós tivemos uma convidada aqui que falou que a origem do Mercosul é o troperismo, lembra? É verdade. Pela integração entre economia e tal. A noção de integração ficou, por essas influências e outras, marcada por essa ideia de colocar os países num grande fluxo, né, de intercâmbios comerciais, né? E que isso tem a ver, a integração regional dentro da ciência política e das relações internacionais é uma disciplina específica, com teoria específica, tem teorizações específicas de como as nações quebram suas dimensões de soberania e passam a entrar em esquemas cada vez mais profundos de unidade, ou federalismo, ou união, ou enfim, existem várias formas, e usando muitas vezes o modelo da União Europeia, né, que foi uma super experiência de institucionalizar esses intercâmbios comerciais e políticos, mas o SICA, a integração centro-americana, é inclusive anterior à União Europeia, né, é o esquema de integração mais antigo. Eles que copiaram, então, a América. Eu acho que não chega a copiar, mas na verdade é meio contemporâneo, né? Porque a comunidade do ácido carvão, né, que deu origem à União Europeia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Intercâmbio muito pragmático entre a relação de matéria-prima europeia, né, para evitar o flagelo da guerra, né? É sempre essa, se a gente vai estudar o processo da União Europeia, é sempre essa tradição que apresenta, né? Um intercâmbio que é claro, um argumento bem liberal também, né? O intercâmbio comercial como motor de relações de paz, né? Mas o processo de integração centro-americano é contemporâneo a isso, a criação da SECA, da Comunidade do Aço Carvão Europeu, criando a ODECA, a Organização dos Estados Centro-Americanos, em 1951. Só que a motivação não era a mesma europeia, né? Porque vinha, na verdade, no concerto das definições do Estado-nação centro-americana, nessa singularidade da sua história colonial, né? Da sua independência da Espanha, etc. Então, a ODECA tinha várias precariedades como instituição regional, teve um boom, um possível boom e concreto com a criação da MCCA, do Mercado Comum Centro-Americano. A gente fala de Mercosul, aí, anos 90, mas a América Central tem uma história de institucionalidade regional muito mais antiga do que a sul-americana. Só que o Mercado Comum Centro-Americano foi uma grande estratégia da CEPAL, né, um incentivo da CEPAL, naquela tradição cepalina dos anos 60 de substituição de importações, né, industrialização por substituição de importações, que foi barrado, que sofreu problemas graves para deslanchar em função dos conflitos armados que começaram a despontar na América Central nos anos 60, né, precisamente. Então, aquela estratégia cepalina, né, da Comissão Econômica Latino-Americana da ONU, né, que a gente chama de CEPAL, ficou prejudicada, e a América, assim, a região toda, se a gente for pensar em grandes traços históricos, ficou prejudicada evidentemente, pelas guerras civis. As guerras civis centro-americanas dos anos 60 a 90, grosseiramente falando, são realmente um marco definitivo na subjetividade do centro-americano, na constituição do
espaços sociais, das suas relações fronteiriças, de vizinhança, de solidariedade, da importância de fazer a integração ou não, de fazer a união ou não. E agora com os maras, pior ainda. E as maras, como a gente falou mais no começo, elas entram pesado nesse debate, realmente, porque as estratégias, que não é um fenômeno centro-americano, é um fenômeno de relações internacionais em geral, de visualizar os problemas sociopolíticos numa dimensão regional e não numa dimensão nacional apenas, né? Mas na América Central isso é extremamente marcado pelo, de novo, a relação histórica da conformação dos países e as suas características compartilhadas de território, de hábitos gastronômicos, culturais, diversos, né? Tem as diferenças óbvias, inclusive de povos originários, né? Mas também teve uma imposição colonial que tentou homogeneizar, muitas dessas características. Então, efetivamente, a gente vai encontrando essa particularidade do processo de integração centro-americano, como, ao ponto de hoje se dizer, entre muitos intelectuais centro-americanos, que esse é o grande problema, né, no sentido de questão, a grande questão da discussão da centro-americanidade. Na verdade, inclusive, a centro-americanidade, esse termo, por si só, já é um exemplo, né, dessa diferença, porque na América do Sul ninguém fala disso, né? A gente não fala de sul-americanidade, né? A gente já tem uma dificuldade de falar brasilianidade, né? Porque o tamanho do território brasileiro já é sul-americanidade, então é uma coisa que nem aparece na agenda, né? Mas na América Central isso é muito forte, se existe uma identidade comum, se não existe, como manejar a importância de uma integração que vá num sentido além do esquema econômico comercial, mas que está inserido nesse debate da globalização, de não negar a dificuldade de manejar economias pequenas e precárias com a volúpia da globalização a partir dos anos 90. Né? Isso se reflete também no que foi o processo de reorganização sociopolítica centro-americana no pós-guerra, né? O pós-guerra vir acompanhado, inclusive ser motivado pelo consenso de Washington, né? Haver essa repactuação da ordem das elites a partir da agenda neoliberal, que marca uma diferença muito interessante também na concepção política do centro-americano hoje, e aí, até, inclusive, especialmente das intelectualidades. A gente fala dessa diferença que eles fazem entre uma agenda sul-americana e uma centro-americana, porque a gente pegou um grande pedaço dos anos 2000 aqui na América do Sul falando em pós-neoliberalismo, né? E na América Central, muitos intelectuais dizem, não, isso é coisa da América do Sul. Né? Aqui a gente vive o neoliberalismo com orgulho. Com orgulho. Com orgulho não, né? Mas pesadamente, né? Não, entendi. Não, cadê? Vive esse neoliberalismo tardio, elites, né? Pelo menos assumido, né? Para algumas elites é orgulho, né? De ser um neoliberal. Sim, mas vamos finalizando o programa com as duas últimas perguntas. Então tá, a minha não é uma pergunta, mas eu quero que tu fale sobre a Costa Rica. Por que ela é tão diferenciada assim nos outros países, né? Na verdade, ou será que não é tão diferenciada? Isso é sim e não também um pouco, porque existe uma identidade tica. A América Central tem só um pequeno parênteses, tem essa coisa de usar gentilícios específicos para os seus países, né, que é muito difundido, muito conhecido na América Central. Né, não apenas do nome, assim, quem nasceu em Honduras é hondurenho, é o salvadorenho, sim, mas também eles têm gentilícios apelidos, digamos. Então, o hondurenho é o catracho, o salvadorenho é o guanaco, o guatemalteco é o chapine. Mas isso é interno ou externamente que por exemplo, a Nicarágua fala do guatemalteco? Não, não é uma coisa pejorativa, entende? Não? É assumido. Se as pessoas falam... Um elogio até. É uma forma de identificação, né? Os nicas, Nicarágua, ele é chapim, ou seja, o cara é da Guatemala. Não sei o que, é guanaco. Embora, às vezes, a origem desses termos podem ser bem pejorativos. Assim, o guanaco salvadorenho, por exemplo, é referência ao animal, esse guanaco, né? Que tem nos Andes, assim, também. Uma lhama, uma lhama, que era uma referência ao migrante salvadorenho que trabalhava como um animal, trabalhava como um guanaco.
então, mas foi assumido... A identidade é vinculada à classe trabalhadora, então. Nesse caso, né? Mas, bueno, e na Costa Rica se fala, o gentilício é o tico, em referência como um diminutivo, né, do país ter um território pequeno, os espaços mais... É o tiquinho. O tico, né, cultura tica, Costa Rica. E tem, como a gente mencionou também um pouco, particularidades do período colonial, né, ser um espaço que não estava tão privilegiado na província da Guatemala, né, e ter criado uma institucionalidade diferenciada. A Costa Rica, parte do debate da identidade costarriquenha, se diferencia, quer se diferenciar, quer se orgulhar de ter sido uma, como se fala ironicamente, uma Suíça centro-americana, né? Que nem falam que o Uruguai seria uma Suíça sul-americana. Mais ou menos. O Rio Grande do Sul é a Europa brasileira. Acho que por aí, né? Então, existe essa vontade em alguns setores da sociedade costarriquenha de se demarcar uma identidade diferenciada. Para muitos ticos, muitos costarriquenhos, a Centro-América é o seu outro, né? Não existe uma noção de identidade comum, realmente, para muitos setores da sociedade costarriquenha, que tem a ver com essas diferenças que se constituíram como diferenciada do processo convulsionado político que caracterizou os outros países da região, tanto na colônia como na contemporaneidade, nas suas guerras civis. A Costa Rica nunca se meteu, né, nos processos de conflito interno, se empenhou com uma elite mais organizada em desenvolver instituições liberais, né, enfim, do Estado liberal burguês comum que a gente tem, com mais consistência, com mais solidez. Então, é famoso, né, a questão da Costa Rica não ter exército, né, que foi realmente uma opção de se diferenciar, né, usar o recurso da defesa nacional, de quebrar esse dogma da soberania estatal focado na defesa, na segurança, e investiu muito mais em saúde e em educação do que os outros países da região. Isso realmente gerou um impacto, não dá para negar, embora tenha muitas críticas ali na história intelectual da Costa Rica, mas teve impacto também. Então, existe essa diferença, mas também existem os setores que criticam que não, que a Costa Rica é um país historicamente vinculado à região centro-americana, que ela está no enclave istmico, que ela sofre os menos impactos sociais da configuração geopolítica da região, e que ela tem que fazer o debate integracionista de maneira mais aberta e menos buscando a diferença, né? Isso acontece em várias geografias globalmente, né? Se a gente pensar na União Europeia, nós temos a UK, o Reino Unido, fazendo a Europa o seu outro também, né? Eu morei em Londres por 6 anos e eu via muito isso, assim, de como o britânico se referia a si mesmo como algo a par, né? Eu vou viajar, por exemplo, fim de semana eu vou viajar para a Europa. Entende? Eles falavam como que a Europa é o seu outro, né? O Reino Unido é aquela ilha ali. Eles estão fazendo até um plebiscito agora para ver se eles vão se manter ou não. O euroceticismo britânico sempre foi muito forte, né? E tá agora estourando aí no processo, acho que é dia 28, acho que é esse mês. Um plebiscito para ver se mantém na União Europeia ou não, que vai, a depender do resultado, vai ser um grande impacto também, enfim. Mas a Costa Rica tem um pouco, digamos, analogamente um pouco isso, né, nesse sentido, assim, mas tanto é que, só para concluir esse ponto, se fala, alguns que criticam essa coisa da identidade tica, da identidade costarricense, eu falo costarricense, como se diz lá, né, a gente fala costarriquenho, mas eles utilizam a palavra fazendo um trocadilho com costarricible, ou seja, com o digno de se rir, né? Em vez de falar costarricense, eles falam costarricible, daquilo que é digno de se rir de, criticando essa postura que tenta fazer essa diferenciação tão marcada, né, da identidade centro-americana e da identidade tica.
É como falam dos argentinos, que tem todo o nariz empinado, que são metidos a... Existe um pouco esse imaginário em outros países da América Central de que o costarriquenho pode ser um pouco metido. Metidão, diferente. Mas, assim, é um povo maravilhoso também. Isso existem, como em todas as geografias, né? As identidades não são tão marcadas pelo nacional, mas sim pelas nossas subjetividades econômicas, classe social e outras, né? Então não dá para fazer essa generalização também a totalidade da população, né? Mas existe. É um traço geral, né? É. Minha última pergunta é uma questão polêmica. Nós temos um trinômio, que é história, educação e polêmica. A gente sempre tenta relacionar os 3 assuntos em cada programa. Então a polêmica é agora. Qual é a posição aí dos governos da América Central sobre a conjuntura brasileira atual? Eles estão reconhecendo o governo Temer? Ou estão meio distanciados? Quem marcou... Eu até tenho conversado com um professor lá na Universidade Nacional da Costa Rica, pedindo informação sobre a posição da Costa Rica nesse processo. E eles dizem que não largaram uma posição oficial ainda, não sei se agora já, porque houve essa, digamos, certa pressão para que outros países da região se manifestassem sobre o atual processo brasileiro, porque, como a gente até mencionou aqui pouco, a Nicarágua e El Salvador lançaram, né, notas oficiais criticando duramente essa confusão toda aqui na nossa conjuntura política, chamando o processo de golpe, né, criticando a quebra da estabilidade democrática na região e todas as implicações que isso teria com as coisas como aconteceram e estão acontecendo hoje no Brasil. Então, assim, eu sinto que as posições oficiais de governo, daquelas que são mais ligadas a uma articulação progressista, que a gente chama de progressismo, foram rápidas em manifestar. Outras, como a Costa Rica, não, que já é uma tradição. A Costa Rica tem essa tradição como Estado, né, de identidade internacional, de fazer mediação, né, de ser o espaço de... Ela teve um papel muito importante. Eu disse que ela não se meteu nos conflitos no sentido de tomar lados, assim, mas ela foi um espaço de mediação importante, com todas as críticas que o Oscar Arias teve, né, que foi o presidente da Costa Rica, inclusive é prêmio Nobel da Paz por ter participado das negociações para o fim dos conflitos. Mas então ela tem essa tradição, essa reputação internacional de ser um Estado mediador, né, de Estado mais civilizado da nos América bons Central. Ofícios diplomáticos, mais do que a definição, posição dura, assim, em contra ou a favor de algo. E Honduras também não vi se saiu nota oficial, mas eu acredito que com toda a polêmica assim que houve entre Brasil, da presença do Brasil em episódios políticos recentes de Honduras, também não vai haver uma nota. Mas foi aquele caso do Zelaya, né? Manuel Zelaya. Que está muito presente hoje, né, na discussão política brasileira, essas referências. Honduras voltou a circular nos nossos debates nacionais por fazer essa referência do nosso golpe, digamos assim, com o que houve no Paraguai em Honduras, né? A destituição do Lugo em 2012 no Paraguai, o golpe blando, e Honduras também, né? A destituição do Manuel Zelaya em 2009. Ficou refugiado na Embaixada Brasileira, se eu não me engano. Que é isso exatamente que a gente se referia, né? Ele ficou 4 meses na Embaixada Brasileira, foi um período de muito acercamento entre o Brasil e os países da América Central, especialmente em El Salvador, por conta da relação do Lula com Maurício Funes, que era presidente na época, que era candidato e aí acabou sendo presidente e desenvolveu uma parceria, assim, um acercamento mais particular nessa época. Então, assim, isso foi muito polêmico no processo hondurenho, né? Eu acho que o Brasil, de forma geral, nas suas relações internacionais na era Lula, investiu muito na relação Sul-Sul, como a gente fala, com presença muito mais forte na África e na América Latina, e na América Latina, em particular, na América Central, que foi muito interessante para quem estuda a região centro-americana daqui do Brasil, porque permitiu, né, ver essas possibilidades. Aí houve uma retração no governo Dilma, e hoje,
enfim, as relações Sul-Sul estão praticamente excluídas da agenda, pelo menos enquanto está o governo provisório aí do Temer. O Serra é o ministro das Relações Exteriores, né? Exato. Já falou que não quer acordo com os Estados Unidos com a União Europeia. O grande diferencial, né, das políticas gerais assim desses dois governos, talvez seja mais fácil de identificar seja isso, as relações internacionais, porque realmente a preocupação com uma nova arquitetura internacional, como a gente fala, a partir das relações Sul-Sul, não é uma preocupação, pelo contrário, né, uma rejeição de quem compõe com o PSDB, enfim. Então, mas na era Lula isso teve, então há essa situação dúbia, assim, né, posições. Eu sinto que na população em geral, pelo menos uma percepção aí pelos contatos com quem a gente conhece lá dos vários países, há uma percepção que pouco a pouco vai se refinando sobre o que aconteceu e acontece no Brasil hoje. A primeira visão foi de que havia uma celebração por destituir, por haver um processo de massa de destituição de um governo corrupto, ou seja, a narrativa da corrupção no imaginário internacional tinha muita força, né? Inclusive na América Central, e pouco a pouco isso foi se reconfigurando, né? De vendo, não, que é todo o processo que a gente acompanha hoje no Brasil, olha, não é bem assim, né? A corrupção é isso, é aquilo, os atores políticos, os partidos, nosso Congresso, enfim, de todo o debate da conjuntura nacional, que é outro tema, foi tendo um espaço de novas percepções também na América Central, pelo menos nas conversas que eu tenho lá, de ver um reconhecimento de que na intelectualidade particular centro-americana, de que talvez possamos realmente chamar de golpe o processo no Brasil, afinal de contas, né, os números de interesses e fatores aí são muito complexos e muito podres, muitas vezes, né? Então, há eu acho que, no geral, há ainda que seja restrito, mas há uma reverberação no espaço centro-americano de pensar o Brasil, a situação do Brasil de maneira mais crítica e não apenas aceitar isso de luta contra a corrupção, que destituiu ou não. E só para concluir, porque inclusive isso tem um paralelo muito interessante, é uma coisa que eu estou tentando achar tempo para escrever sobre isso, da relação dos episódios recentes na Guatemala. A Guatemala, no ano passado, destituiu, prendeu a vice-presidente e o presidente por casos de corrupção. A Guatemala tem um processo de corrupção endêmico pesado, assim como outros países da região também, mas que teve uma grande luta de massas mesmo, que levou à destituição em função do escândalo La Línea, que eles chamam lá, que foi uma operação de corrupção na qual o presidente estava envolvido por anos, um presidente, aliás, que era um dos principais comandantes, um ex-militar, comandantes da repressão na guerra guatemalteca, e que foi responsável por massacres indígenas e tal, era o presidente da Guatemala, o Otto Pérez Molina. Essa operação La Línea foi desvelada em função da CGI, da CECIG, da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, que é uma experiência da ONU de criar comissões independentes de investigação contra a corrupção em determinados países onde a situação é crítica, com a participação, o aceite dos governos nacionais. A Guatemala foi a primeira experiência na América Central e foi muito bem recebida pela crítica intelectual, pela população em geral, criou um ambiente político de lutas de massa por meses e que resultou na prisão do vice-presidente e presidente. Então, estou destacando isso porque dá para fazer um paralelo com o processo brasileiro muito interessante e que levaria ao centro-americano a pensar inicialmente que o que acontece no Brasil também é similar ao que aconteceu na Guatemala. Na Guatemala não subiu ao poder um governante mais corrupto. Aí teve as eleições gerais que já estavam previstas, e entrou o Jimmy Morales, que toda uma crítica, porque houve, não sei se mais corrupto, né, mas
pelo menos Não, uma governo pessoa corrupto. sem O cara que rouba mais fácil. sem cabedal político, sem experiência política. Ele é um ator, um comediante de TV que, por esse espaço midiático, tem muita popularidade e conseguiu ter uma força eleitoral por conta disso. Seria Como essa coisa da... Seria um Não tiririca sei, da... talvez, né? Ficou, na ele Guatemala. fez esse papel de representante da nova política na Guatemala, né? Fora das disputas de partidos tradicionais, fora dos esquemas antigos, e se elegeu presidente, né? Então existe muita crítica de que o espaço de derrota da impunidade, que é uma experiência internacional, permitiu, na verdade, pode ter trazido um remédio pior, quem sabe, né, para a organização política do país, e que é uma crítica que, aí, pensando também então, nesse vazio de poder que, quem sabe, a gente tem no Brasil aí, nos próximos períodos, realmente dá para fazer esse paralelo, né? O que vem aí é uma possibilidade de preenchimento pela direita mais aferrada e perigosa do que antes, né? Será que a gente está deixando um vazio institucional que vai ser preenchido pela direita terrível, nacional, antiga e nova, né? Nova, me refiro a essas organizações, essa conexão entre latifundiários e evangélicos, por exemplo, no Congresso. Enfim, são paralelos possíveis, e que eu acho que entra aí nesse mesmo debate, né, de grandes discussões sobre a América Central, grandes aprendizados que a gente pode fazer olhando a América Latina para além da nossa noção brasileira imediata, né, do Mercosul, que eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil, América Latina, Mercosul, né? A gente sempre faz essa relação mais imediata, e está aí todo um universo, né, que é a América Central, homogêneo e diverso ao mesmo tempo, com todas essas pluralidades, que eu acho que o Brasil pode e deve descobrir se realmente está interessado em desenvolver, em pensar mais essa identidade latino-americana, como nós fazemos, né? Nós, eu digo, pessoas interessadas no debate latino-americanista nesses espaços, nossos grupos de estudo, nossos projetos acadêmicos ou não. De um modo interdisciplinar, né? Porque nós somos da história e tu é da ciência política, é isso? Da letras? Eu sou ciência política e da comunicação. Então, letra todo americanista, então. toda latino-americanista, todo americanista é interdisciplinar. Exatamente. É uma das normas. E um pouco marginal também, né? Nesses espaços mais formais. Exato. Aliás, se vocês me permitem, claro, eu não sei se a gente está chegando no final. Estamos chegando na despedida. Mas deixa o teu recado final e dá todas as tuas mensagens. Eu vou dar o meu recado final só mencionando um pequeno trecho aqui que a gente utiliza num projeto. Esse projeto que eu falei no início, a gente está disputando de se tornar um grupo de trabalho da Claxo, a gente, digo, o projeto Istmo, a gente usa uma epígrafe num dos trechos desse projeto, de um poeta salvadorenho chamado Miguel Huesomisco, que é um poeta vivo, contemporâneo, que responde essa pergunta, às vezes acontece, né, de por que pensar América Central, por que estudar América Central, qual a importância da América Central. Eu acho que um pouco essa epígrafe, esse trecho do texto dele responde. Então, posso ler? Deve. Não só pode, em espanhol. Diz: Centroamérica es un archipiélago imaginario, un todo fracturado, desconocido, diverso, contradictorio, arrojado entre dos mares como ante dos espejos. Encanto y desencanto, donde todo puede pasar y todo está pasando. Te interesa lo irregular, lo marginal, lo ninguneado, donde convergen estupidez y miedo, inteligencia y pasión, asombro y estupor, que no es norte ni es sur, que parece podrirse y sin embargo pervive, entonces te interesa esta região. Mas deixa eu palmas. Obrigado. Pela citação e pela interpretação poética. Tá bem, obrigado. Tem experiência em teatro e tal? Não. Só tenho experiência com música. Eu fui músico também nesta trajetória. Tá explicado, então, a desenvoltura. Então tá aí. Valeu, muito obrigado. Nós que agradecemos a tua presença, Alexander Aguilar. Isso. Aguilar. Alex.
Alex para o Alex, os americanistas. para os centro-americanistas e latino-americanistas. E lembrando que dia 18 a gente tem a nossa quarta síncrese americanista aqui no Ponto de Cultura lá Integração. O Alex, se estiver aqui em Porto Alegre, está convidado. O pessoal do Istmo também, que estiver por aí. E sexta-feira teremos de volta com História em Pauta, com o tema Colônia Africana em Porto Alegre, professor Alexandre. Então tá aí. Ótimo tema. Tem algo que a gente não perguntou, que tu gostaria que a gente tivesse perguntado? Não, só agradeço muito a oportunidade mesmo, essa possibilidade de a gente se conhecer pessoalmente, como a gente mencionou no começo, de estar trocando figurinhas faz algum tempo aí nas conexões virtuais, e parabenizar essa iniciativa de vocês manterem esse programa de rádio e tantas outras do debate latino-americanista de forma geral. E espero que a gente possa ir cada vez mais aprofundando essa troca aí entre o Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata e a nossa rede o Istmo, e tendo outras oportunidades de diálogo, tanto sobre a América Central como a América Latina em geral, essa nossa vocação integracionista, né, como a Pátria Grande. A Pátria Grande. Tá certo, então, e acessem lá o istmo.com.